Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Azevedo, fundador da CS Academy, e esse aqui é o Momento WOW, novo podcast da CS Academy, e a gente escolheu o RD Summit, o maior evento de marketing e vendas do Brasil e da América Latina, para estrear esse podcast. Então, isso aqui é a primeira edição, né, o primeiro episódio. E, bom, eu convidei uma pessoa super especial, uma pessoa super querida por todos os nossos alunos, por toda a comunidade de CS e CX do Brasil, que é a Luciana Teles, para ser âncora comigo, né, para ser realmente gerenciar aqui toda essa parte de roteirização, de conteúdo, de convidados. Ela que é jornalista, né, eu não tenho esse know-how de jornalismo, então eu falei assim, quem que é a melhor pessoa para fazer isso? E eu convidei a Lu, que ela é super comunicadora, é uma pessoa que realmente admiro bastante, amiga pessoal também. E, bom, o objetivo desse podcast é trazer tudo sobre o nosso universo de centralidade no cliente. Espero que vocês gostem bastante. Nesse primeiro episódio aqui, a gente vai se apresentar, vai falar sobre tudo que a gente vai trazer nesse podcast, sobre tendências também, do que a gente viu no Vale do Silício há 2 meses atrás. Então, bom, espero que vocês gostem. Lu, se apresente para o pessoal, para quem ainda não te conhece, e seja bem-vinda. Fala, Di, fala, comunidade. Gente, primeiro, como o Diego falou, né, é um prazer participar de um podcast novo, porque, né, minha raiz de formação é jornalismo, eu, de fato, sempre gostei de comunicação, né, roteiragem, como você falou, então, assim, posso garantir que vai ser um podcast muito legal, gente. E é isso, o Di comentou um pouco sobre a minha experiência, eu trabalho com CS há bastante tempo, há quase 8 para 9 anos já. Tô ficando velha pro CS. Metodologia nova, né, gente? E a minha expectativa, eu acho que assim, se eu pudesse dizer para vocês qual é a minha expectativa em relação ao podcast, definir a minha expectativa em relação ao podcast seria trazer um conteúdo de altíssima qualidade para vocês. A gente sabe, né, que podcast hoje alcança muita gente, que tem aí uma audiência muito importante, e a gente sabe também que, poxa, é super difícil aprender sobre CS, né? A gente que trabalha com educação na CS Academy, a gente sabe quantidade de pessoas que procuram, enfim, que tem interesse nessa carreira e nesse modelo de negócio, né? Então, a gente espera, de verdade, a minha expectativa principal é poder compartilhar com a nossa comunidade conteúdos de qualidade que ajudem, que impulsionem a carreira das pessoas e que tragam a maturidade aí para o nosso mercado. Então, gente, se prepara porque vai ser show de bola. Legal. É isso. E, assim, a gente tem uma... né, assim, pessoalmente, né, a gente tem um propósito de levar coisas de graça mesmo para a comunidade, com altruísmo mesmo, porque, como a Lu falou, é muito novo, né? Quando a gente está aqui num evento de marketing e vendas que, assim, existe desde a época da carochinha, né? Então, 2015, 2014, primeiro, né? Exato. Só que o universo de marketing e vendas, né, de Kotler lá, muito antigo, né? 40, 50 anos, sei lá. E CS, realmente, né? A Lu, 9 anos, eu acho que uma das primeiras pessoas aí que trouxeram isso. A RD também é um dos primeiros cases. Sim. E tem menos de 10 anos, assim, né? É muito louco pensar nisso. E até por isso é especial a gente começar aqui o podcast, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente conhece, todo mundo que conhece o case da RD, né? Do Gui, da Érica. Eles são, claro, os primeiros, né? A trazerem CS aqui para o Brasil. Então, até por isso é especial começar o nosso podcast aqui, né? Total. De trazer esse conteúdo para cá. Eu acho que é isso que você falou. É uma metodologia muito nova. Que muda muito, que vem evoluindo muito. Acho que isso também a gente vai contar um pouquinho hoje para vocês do que a gente viu de mais inovador lá na Pulse, né? 2022. E que é super importante que as pessoas acompanhem de fato. Não é uma metodologia que está estabelecida, né, que está aí solidificada, que tem 7 passos para poder implementar o sucesso do cliente. Então, acho que quanto mais acesso a conteúdo e a educação as pessoas que trabalham com o CS tiverem, mais maturidade traz para o nosso setor. Tem mais uma coisa que eu acho importante. CS, assim como aconteceu com o suporte há uns anos atrás, é uma carreira de entrada para muita gente que procura o mercado de trabalho. Muito. Então, hoje, a gente tem aí um público que a gente pode chamar de minoria, que busca o seu primeiro emprego, que busca o seu desenvolvimento já começando com o customer, né, com o sucesso do cliente. Assim como aconteceu com o suporte, acontece até hoje, claro. Então, acho que, assim, poder gerar conteúdo sem custo, que vai também apoiar essas pessoas a conseguirem um espaço no mercado de trabalho, sabendo que não é fácil, né? A gente não está no momento fácil da economia no Brasil, é uma coisa que me motiva bastante. Não, total. E, assim, pra gente, a gente tem, a cada trimestre a gente tem um evento legal, assim, online, e a gente fala, não, vamos levar um conteúdo como se a gente fosse cobrar, né? Pô, se a gente fosse cobrar, se a gente fosse fazer o melhor evento, a gente vai lá e faz, pensando realmente nessa qualidade para essas pessoas que você falou, que muitas vezes estão em outra carreira, ou estão saindo da faculdade, ou estão realmente procurando uma recolocação. E é muito gratificante, porque dali vem uma oxigenação muito forte para a gente continuar construindo conteúdo, sejam eles pagos ou não,
e eu acho que é onde a gente consegue ouvir o cliente. Né? Então, um podcast como esse aqui, inclusive, se você tiver qualquer sugestão de conteúdo, dores, pauta, gente, manda pauta pra gente, ajuda com pauta, com tema, o que vocês querem ouvir, quem vocês querem que a gente entreviste, né? A gente já tem uma listinha, uma wish list aqui do nosso podcast, mas quem vocês querem que a gente entreviste, que temas polêmicos, inclusive, vocês querem ouvir, só sugerir que a gente vai atrás, né? Exato. E eles não estão vendo, mas tem uma galera que para aqui, gente, a gente tá tipo na casa de vida do Big Brother, tá? Um aquário. Tem um aquário, isso. Tem uma galera que passa aqui tirando foto. Então, quando a gente olha pro lado, é porque tem alguém tirando foto e participando de alguma forma aqui com a gente da gravação. Total, parece aqueles lances do Rock in Rio, né? Não parece? A gente tá aqui e a galera tá tirando foto. Tô me sentindo tipo um peixinho no aquário. Legal. Lu, eu queria que você começasse se apresentando, falando de storytelling mesmo, né? Qual foi o storytelling para você entrar na área de CS? Que eu acho que eu nem sei essa história ainda, então vai ser novidade para mim. E como aconteceu tudo isso na tua vida, né? Hoje a Lu é head ou diretora, né? Eu também não sei qual que é a posição atual, mas de muita gente, né? A Axur tá com uma equipe muito grande e muito competente, né? Conheci algumas pessoas esse ano aqui, quando voltaram os eventos assim, eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas. E o Renato sempre fala assim, você não fala de mim quando você me posta, né? Eu falei, pô, Renato, aí, ó. Você tá, Renatinho, estamos falando de você no nosso primeiro episódio do podcast, ok? Sinta-se privilegiado. Exato, são pessoas que realmente dá para perceber, Lu, o esforço que você faz em recrutamento e seleção e treinamento da equipe, né? Que eu acho que é uma pauta que a gente vai falar muito nesse podcast também. Então, fica à vontade aí, qual que é o... Vou contar a minha história, conta essa então. História Bom, que eu sou jornalista, vocês já sabem. Então, eu entrei na faculdade de jornalismo muito nova, gente. Eu entrei com 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos. E eu queria mudar o mundo. Quando eu fui escolher uma faculdade, assim, é uma história engraçada, né? Minha irmã fazia direito. E aí eu olhava aqueles livros, aqueles códigos todos e dizia, meu Deus, socorro, eu não quero isso aqui para minha vida. E aí, quando eu fui escolher a faculdade, eu queria um curso que não precisasse estudar muito. Sim, gente, estudar era um ponto de ficar lendo livro, sabe? Decorando coisas, para mim era um problema. E que tivesse alguma coisa que deixasse algum impacto no mundo. Tanto que durante muito tempo eu pensei em fazer assistência social. Eu falei, bom, é isso que eu quero, vou mudar o mundo e tudo mais. Você escreveu um livro, né? Então, eu escrevi um livro. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo e descobri, claro, que eu não ia conseguir acabar com a fome da África, né, gente? A gente cai em si, né? Entende qual é o tamanho do problema que a gente vive, né? E eu falei, eu não vou mudar o mundo, mas eu vou dar voz para quem não é ouvido. Eu vou usar a faculdade, eu vou usar o que eu treinar aqui, né? O que eu aprender, para dar voz para quem não é ouvido. E aí, gente, eu me formei e meu trabalho de conclusão de curso foi um livro-reportagem sobre violência doméstica. E é isso que agora aparece um jacaré de pelúcia, brother. Um jacaré é isso, né? Da HostGator, ó. O jacaré de pelúcia tá aqui. O HostGator patrocina a gente. E eu escrevi um livro-reportagem sobre violência doméstica. E assim, gente, naquela época, eu tô ficando mais velha, não tinha nem Lei Maria da Penha. Então era um assunto muito delicado, muito difícil de abordar, que de fato tirava as famílias do convívio, enfim, é um negócio bem difícil. E eu entreguei como principal contribuição da época da faculdade um livro-reportagem sobre violência doméstica. E aí depois eu comecei a trabalhar. Primeiro trabalhei em televisão, achei aquele mundo cão. Foi o primeiro check da vida, né? Agora tem que plantar uma árvore. Daqui a pouco eu tenho 2 filhas e assim a gente vai chegando na história, né? E aí eu falei, bom, trabalhei um pouco em televisão, trabalhei em assessoria de imprensa. Falei, cara, não é isso que eu quero. Já acordava desmotivada. E essa é uma primeira coisa que eu queria compartilhar com quem está vendo a gente. Se você acorda desmotivada fazendo o que você faz, enfim, tá se arrastando pro trabalho na segunda-feira, sabe? É porque você tá no lugar errado, fazendo a coisa errada. E aí eu, larguei e falei assim, olha, eu vou fazer, já era casada, gente, e eu vou fazer um curso de marketing no Canadá. Eu escolhi o Canadá, claro, para poder treinar o meu inglês, mas também para poder fazer um curso de marketing de relacionamento. Porque tinha muito mais a ver com o que eu acreditava de comunicação. Nem parece que você gosta de se relacionar. Nem parece que eu sou uma pessoa de relacionamento, né? E aí eu fiz o curso de marketing de relacionamento e quando eu voltei, a Direct Talk, que agora chama High Platform, né? Agora não, tem uns 4 anos já, 5 anos, me chamou para construir a área de marketing. Só que pensa, gente, que era uma empresa, é uma empresa de tecnologia para atendimento ao cliente. Então eu estava falando de marketing de relacionamento, de uma empresa que vendia sistemas para a empresa atender seus clientes. Aí a mosquinha do customer picou, não tinha como, gente. E eu fiquei ali, eu acho que 2 ou 3 anos como head de marketing e depois já assumi a área de CS. E aí funciona assim, né? Acho que vamos ver se vocês vão se identificar. A empresa tinha testado vários modelos de pós-venda. Tudo que você imagina de modelo de pós-venda, eles tinham... Bota vendedor, Tira o melhor vendedor e coloca no pós-venda, enfim, tentaram de tudo.
E aí nada funcionava, assim, não tinha um resultado que a gente esperava enquanto, principalmente expansão, né? E aí eu estava de licença maternidade da Laís, né, minha filha mais velha, e aí eles foram lá em casa e falaram, olha, você não quer estudar sobre isso aqui? Eu falei, gente, sucesso do cliente. Comecei a ler... O founder da O Rai. founder da Rai, o Marcelo, isso. Comecei a ler, gente, assim, ó, grávida e pessoa no puerpério fica meio burra, né? A gente fica meio limitado, de verdade. E eu lia, falava, não tô entendendo. Aí eu abri o Google Tradutor e colocava assim, tipo, churn, aí aparecia batedeira. Mexer, né, sei lá. Aí eu falei, que caralho é esse que eu tenho que aprender de receita? Ah, gente, tem esse disclaimer. O nosso podcast vai ser de gente de verdade, tá? A gente fala palavrão, a gente vai contar piadas, preparem. E aí eu comecei a estudar, fiz as primeiras certificações ainda nessa fase. Fazer as certificações da Gainsight lá fora, porque eu falei, meu, que negócio é esse, né? E aí, gente, me apaixonei. E aí eu tive que fazer vários desenvolvimentos, porque assim, eu não estava pronta para ser sucesso do cliente, né? Ninguém tá ainda, né? Tem um negócio. É isso. Eu não sabia trabalhar com dados, assim, eu tinha conhecimento de dados do que eu via do marketing, né, de relacionamento, mas pensei que eu era jornalista, cara. Aí você lembrou lá da faculdade, quando você fala, não quero dados. Isso, que eu falei assim, foda-se o IBGE, não, brincadeira, gente, nunca falei isso. Não, pensei, mas enfim. Eu fui estudar dados com o Capra, fiz 3 cursos de dados, porque assim, é um universo completamente novo, né, era um universo completamente novo. E aí comecei a testar abordagens, fazer benchmark com os gringos e falar assim, tô com uma dificuldade aqui, me ajuda? LinkedIn. Naquela época, assim, o LinkedIn também não estava no super hype, não era assim tão famoso como é agora. Algumas coisas foram via LinkedIn, mas algumas coisas, por exemplo, a gente usava HubSpot lá na época, né? Aí a gente mandava e-mail para a pessoa do HubSpot e dizia, me conecta com alguém. É o networking à moda antiga, gente. Me conecta não, com eu já alguém. tenho e vai, né? Assim, todo mundo disse sim. Eu acho que esse é um ponto bem importante sobre a nossa comunidade. Quando eu falei que trabalhei em televisão, que aquilo era um mundo cão, gente, de fato, assim, um querendo matar o outro, certo? Beleza. Qual é o paradoxo para o sucesso do cliente, né? É completamente ao contrário. O que eu mais vejo na nossa comunidade, aqui lá fora, a gente estava lá fora agora, você viu também, é uma disponibilidade de ajudar. Total. E de trocar informações e de ensinar o que eles sabem sem medo, enfim, sem pudores e tudo mais. Eu acho que assim, esse é também um pulo do gato muito legal da nossa comunidade, porque a gente está aqui entre amigos, né? A gente saiu ontem para tomar uma cerveja juntos, a gente está sempre ajudando e a galera vem tirar dúvida, estamos tomando cerveja e a galera está tirando dúvida de NPS, entendeu? E tá tudo certo. Esse rolê de ontem, assim, tinha uma galera que nunca tinha visto na vida, eu acho que 2/3 ali nunca tinha visto e cara, a galera me conhecia de algum lugar, conhecia a empresa e falou assim, pô, legal, como que é lá, tal, o que vocês fazem, o que está acontecendo. E é isso, a gente quer doar mesmo essa informação para o mercado crescer junto, né, a gente se fortalecer. Né? É isso, acho que esse é um grande pulo do gato. Bom, aí eu montei a primeira operação de CS na RAI e eu usei muito o case da RD na época, porque a gente tinha contato direto com a turma da RD e com a turma da Rock Content, então eles me ajudaram bastante nesse começo ali. E aí eu saí de lá e fui para Lynx, que, gente, é uma gigante, né? É a gigante do varejo. E eu vou contar uma passagem importante. Quando eu fui trabalhar na Lynx, eu não conhecia a Lynx, assim, nunca tinha me tocado na Lynx, assim, nunca tinha prestado atenção na empresa. Ela é meio background, assim, né? Meio low profile, assim, você não ouve todo mundo falando de Lynx, né? E aí eu fiz a entrevista, enfim, aceitei a vaga do processo seletivo. No mesmo final de semana eu fui no shopping, todas as notinhas fiscais eram da Lynx. Por alguns segundos eu falei, cara, os caras estão me perseguindo, droga. Caramba, o que está acontecendo? Aquele negócio, vou comprar um Fox azul, você só vê Fox azul na rua. Isso, é tipo isso. E eu só via Lynx. Todas as notinhas fiscais eram Lynx. Eu falava, cara, como é que eu nunca me dei conta, né, de que esse negócio Lynx fazia parte tanto da nossa relação de consumo, né? E o desafio da Lynx já era um pouco bem maior, né, e bem diferente, porque, bom, primeiro que eu cheguei na Lynx no ano de retração do varejo, né? Se vocês vão lembrar, mas 2017, ali os shoppings estavam tudo com tapume no Natal, porque não tinha loja aberta, estava tudo fechado, foi uma crise grande para o varejo. E segundo, porque a gente tinha em shopping 65 mil clientes, que era a minha vertical. Cara, era um universo de gente, de cliente, muito, assim, fora do padrão, muito, muito grande, assim, tinha uma estrutura muito grande para poder rodar o sucesso do cliente, sabe? Também foi uma baita experiência, gente, porque imagina você embarcar numa empresa de capital aberto, porque a Lynx já tinha capital aberto no Brasil e depois abriu nos Estados Unidos, de capital aberto, em que o board inteiro e o CEO da empresa apoiam a decisão de focar no cliente, né, de virar a chave e colocar o cliente no centro. Então, foi também uma baita escola e eu tive
como líder o Ricardo Pinho, que eu sempre comento dele, né? E agradeço, porque, acho que poucas pessoas têm uma capacidade de liderança que ele tem, né? E de compartilhar conhecimento e tudo mais. Então, Pinho, assiste a gente, depois me manda mensagem. Pinho, fica o convite já para você participar, cara. Vamos falar de plano de voo com ele, porque, não conheço ninguém capaz de organizar uma virada de chave como o Pinho foi. Não. E aí depois eu passei pelo Vagas, né, gente? Então eu fiquei ali, acho que 6 meses no Vagas. Um stand gigante aqui no RD Summit. Isso, vim nesse meio desse caminho, em 2019 eu estava aqui no RD Summit também. E depois, desde janeiro de 2020 ali, então olha, quase 3 anos eu estou na Axor. Pouca gente conhece, eu acho que também tem um mercado mais não tão tradicional, que faz parte da rotina das pessoas, mas, gente, olha que legal. O meu dia a dia é provar valor para os clientes, para as empresas que me contratam, através das fraudes que os criminosos cometem no Brasil. Então, imagina que eu virei a chave completamente de tecnologia para atendimento, tecnologia para varejo, tecnologia de recrutamento e seleção, para tecnologia de fraude, cara. É um universo muito distinto, assim, muito distante do que a gente imagina, né? E é isso que você falou, a área cresceu muito. Eu entrei, nós éramos em 4 pessoas na área, né? E até fiquei, saí de 200 e tantas pessoas na Lins para 4, né? Falei, glória a Deus, menos gente. Durou 6 meses. Não durou nem 6 meses, é isso. E aí, gente, parece que é brincadeira, mas assim, eles me contrataram no ano que começa o Covid, né? Então eu cheguei dia 6 de janeiro, dia 16 de março estava todo mundo em casa, trancado, e cliente pedindo renegociação de valores, prazo de pagamento. Então eu já chego no olho do furacão de novo. E o e-commerce ao mesmo tempo subindo? O e-commerce subindo, a quantidade de fraude subindo muito, né? O batedor de carteira que ficava na rua não podia ficar na rua mais, né, gente? Tinha que aprender a codar. Aprender a codar e foi para a internet. Então a gente teve que fazer um trabalho grande. Foi um momento de crescimento, inclusive para a empresa, mas assim, um momento bem desafiador para quem cuida de base de cliente, que é um ano de recessão, né? Um ano de apertar o cinto de forma econômica. Então também cheguei na Axor nesse momento, um momento bem desafiador. Mas na minha palestra, inclusive, de hoje, depois a gente pode compartilhar o PDF aqui no podcast, eu vou falar um pouco sobre o nosso case, vou contar um pouco dos números, do que a gente reverteu, né? De um cenário também de retração de MRR, né? De redução de MRR, para um net churn de 113% no segundo ano, 115% no primeiro ano, 115% no segundo ano, e a gente vai crescendo assim, sabe? E vocês são em quantas pessoas agora? 26. 26, legal. Tem quantos coordenadores, quantos líderes? É isso, né? A gente vai crescendo, a gente precisa de gestão intermediária. Eu tenho a área de customer como um todo responde para mim, então eu tenho o Customer Care, e o Customer Success, que divide em onboarding, education e CSMs e o CSOps, né? Uhum. Então, dentro da estrutura de Customer, eu tenho o Gilberto como coordenador de CS, e dentro da estrutura de suporte, eu tenho o Marcos como coordenador de suporte. Legal. E eu lembro quando você entrou lá, né, a gente tinha a nossa comunidade aqui da CS Academy, e você falou assim, tem alguém aí que manja de segurança, né? Daí eu falei, não, né? Quem é esse cara? E como que você está contratando agora? O que você faz? Tá primeiro que assim, eu tinha uma expectativa de conseguir contratar pessoas que conhecessem de cibersegurança. Até porque era uma deficiência que eu, enquanto líder, tinha, né? Eu não conhecia do mercado. Então, quando eu entrava numa reunião de cliente, eu tinha que levar alguém junto, porque assim, como é que eu vou falar de igual para igual com ele, né? Como é que eu vou defender o nosso negócio? Então, eu tive uma expectativa, a gente vai aprendendo com os erros, né? De contratar alguém com experiência. Na prática, eu consegui contratar uma pessoa com experiência, tá? Mas eu precisava de mais gente. Eu trabalhava com CS, mas tinha formação em segurança da informação. Então, traz ali já um conhecimento, uma bagagem, né? E aí, o que eu tomei de decisão foi, tá bom, não vai dar para contratar pessoas com na velocidade que você queria. Com conhecimento em SI, com alguma experiência em customer, não é? Até eu consegui entrevistar algumas pessoas que falavam que tinha visão de cliente. Não, já trabalhei com cliente, agora trabalho com SI. Cara, mas era cada atrocidade que eu ouvia nas entrevistas, que eu falava, a base, que é a empatia com o cliente, que é entender a dor do cliente, esse cara não tem. Ele pode ser o melhor cara em segurança da informação, ele não tem a base de se colocar no lugar do Business, cliente. Negócio de vendas, é isso. Tipo, então eu falava, não vai dar, assim, isso eu não consigo ensinar para ele. Então, eu tomei uma decisão contrária. Eu tomei uma decisão que eu ia contratar pessoas que tivessem as soft skills necessárias, então que tivesse alguma experiência com o cliente, que conseguisse se colocar no lugar dele. Eu prefiro contratar pessoas que têm experiência em vendas, né, que já trabalharam com expansão ou vendas para novos clientes, que traz o skill da negociação, que para mim é bem importante. E eu falei, beleza, o resto eu ensino. Total. E esse papo rola sempre, né? Você recomenda esse tipo de recrutamento para qualquer tipo de empresa? Porque assim,
Jéssica Bortolato trabalha lá na GUP, né? Daí eu falo, vocês contratam gente de RH, né? Alunos ou pessoas formadas em RH ou em psicologia, sei lá. Ah, então a gente está testando, às vezes sim, às vezes não. Aí tem o pessoal lá da Contabilizei. Ah, contrato contador, sim ou não. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade muito grande, né? Eu, quando tenho uma pessoa que já trabalhou em alguma escola, brilha o meu olho. Só que, para mim, é exatamente isso que você falou. Entender do business, né? Tipo, pô, meu business agora é recorrência, então mudou. Então, assim, não pode ser alguém de universidade, talvez eu ensino ali, né? Educação, exato. Então, qual que é a dica aí para recrutar, que eu acho que, para quem deve ter um monte de líder aqui ouvindo a gente, né? Boa. Uma coisa que eu fiz também foi assim, não adianta contratar só gente de CS, de customer, se você não tiver ninguém que te apoie com o técnico, né? Sim. Nesse modelo, o que eu fiz foi contratar 2 pessoas que tinham skill de segurança da informação, entendiam tecnicamente muito do nosso produto, estavam dentro de casa, inclusive, já, para servir de back-office. Isso. Então, o que essas pessoas fazem? Elas apoiam os CS até hoje. Então, assim, há 3 anos a gente segue esse modelo aí. Eles apoiam os CS em reuniões mais... É um tech lead, assim. Isso. Ele fica ali como se fosse uma pessoa especialista, um especialista em cibersegurança, e que olha para a data de cliente. Eles têm toda a visão de health score, eles acompanham, eles têm playbooks que rodam para eles, inclusive. Só que eles são a parte técnica, e eu tenho a parte relacional que vai na frente. Funciona para 90% da minha carteira. Ainda tem 10% que são clientes muito, muito especializados, que eu não posso colocar um CSM que não consiga falar de igual para igual. Então, eu peguei aquelas pessoas que mais se destacam em conhecimento de segurança da informação, que tem mais tempo de casa, a Claudinha ou o Bruno que se conheceu, e eles assumiram uma carteira bem específica de conhecimento em segurança da informação. Então, eles conseguem transitar muito bem no relacional, numa expansão, inclusive, e cuidam de temas técnicos com esses clientes mais específicos. Então, até a segmentação levou isso em consideração, tá? Legal. Agora, falando sobre recrutamento e seleção, eu acho que é assim, esse mix é importante. Eu não posso ter na minha... Eu sempre falei sobre diversidade, não só de minorias, mas de ter gente diversa no time, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que são muito boas em dados. E mesmo na época da Lynx, né, a gente fundiu ali o time de vendas, farmers, vendas na base, com o time de serviços. Com conhecimentos distintos. Todo mundo virou CSM, mas juntos eles se desenvolvem, né? Eles vão trocando skills e vão aprendendo junto. Então, acho que assim, primeiro que eu nunca teria um time homogêneo de todo mundo especialista em segurança da informação. Ou todo mundo só com visão de customer, porque essa troca é importante, de você conseguir falar de temas mais relacionais e de temas mais técnicos. Então, acho que assim, primeiro que a mescla é uma coisa bem importante para mim. Outra coisa, acho que sempre a gente tem que trazer a realidade do cliente. A gente está muito distante dele. Parece que eu entendo do dia a dia dele, mas eu não estou sentada com a bunda na cadeira dele. Então, assim, meu dia a dia é muito diferente do dele. Apesar de estarmos aí no mesmo mercado, enfim, falamos muito com os clientes. Então, eu gosto também quando eu trago o cliente para a discussão, quando eu trago alguém de mercado para a discussão. Mas não precisa ser como um colaborador, às vezes, né? Você traz como um consultor, alguém que vai apoiar na validação de um processo, enfim. Justamente por quê? Porque é muito difícil você encontrar essa bala de prata, né? De alguém que entende de customer, né? Que vai conseguir colocar o customer no centro. Se você encontrar, eu acho que, claro, mas sempre tem aquelas pessoas que se destacam, né? Se você encontrar, eu acho que vale a pena. Que nem a Thaís, que eu contratei pro meu time. Ela trabalhava como CS e ela era formada em segurança da informação. Cara, olha, brilhante. Então, ela tem todo o soft skill que eu preciso e tem o hard skill, entendeu? Tá bom, precisava aprender sobre negociação, vendas. Aí isso a gente ensina, a gente vai desenvolvendo as pessoas, né? Senão não precisa da gente, né? O líder serve para isso. É isso, para desenvolver pessoas, né? E apoiar nos pontos fortes, enfim. Então, eu acho que se você encontrar, traz. Mas não fica, tipo, cego buscando esse caminho, porque tem outras formas de você trazer a experiência do cliente para dentro de casa, né? Do usuário final para dentro de casa. E assim, uma coisa que eu falo para todo mundo, entrevista a gente pra caramba, sabe? Investe seu tempo nisso, porque às vezes fala assim, putz, meu time não vai, etc, não evolui. Mas como que é seu recrutamento? Eu entrevisto 5 pessoas e decido quem que vai entrar. Assim, cara, daí é foda, né? Não dá. Até porque, como a gente falou no começo, né? É um mercado que tá ganhando, né? Espaço agora. E uma coisa que eu pego bastante, a galera tirando foto da gente no espelho, gente... Uma coisa que eu pego bastante nas minhas entrevistas são pessoas que trabalharam com suporte ou que trabalham com suporte e que colocaram no cargo Customer Success. E, enfim, a empresa tomou essa decisão, né? De pivotear para CS e mudaram a chave só do cargo das pessoas. E eles vêm para a entrevista acreditando que eles têm experiência em CSD. E aí, assim, para mim são bate-papos extremamente ricos. Porque, primeiro que eu falo para a pessoa a diferença, enfim, eu acho que a gente tem que ter também
essa devolutiva para quem está confiando o tempo dela e a carreira dela para a gente, né? Mas assim, eu faço perguntas, por exemplo, quais são os indicadores que você acompanhava na sua operação? Quais são as métricas que você tinha? Quais são as metas que você bateu? E eram sempre metas ou métricas de suporte. Você percebe que tem ainda essa miscelânea, essa confusão de quem é Customer Care, Customer Support, quem é CS, quem é Customer Experience, enfim. Então, assim, você não pode pegar 5 pessoas e achar que ali você vai encontrar o profissional ideal, né? Exato. Uma coisa que eu sempre faço também, prova técnica, porque eu sei que para quem está do outro lado é cansativo, né? Ficar fazendo prova para várias empresas, enfim. Mas isso me ajuda a qualificar muitas pessoas. Então, eu faço prova técnica, eu faço testes técnicos para poder saber, peraí. Uma situação... Depende do cargo, tá? Para Customer Care eu tenho uma prova, para CS Specialist eu tenho outra prova, são várias provas. Mas eu gosto de casos reais, eu tento dar um case e falar, tá bom. Aconteceu isso realmente lá e aí como você resolveu? E normalmente são casos reais que aconteceram na Axor mesmo, tá? É claro que a gente não traz nome de cliente, não fala o que a gente tratou, mas a gente traz os casos reais para poder ver qual é o mindset de tomada de decisão, né? Essa é uma coisa importante. A gente não fala de tomada de decisão tanto em CS. Mas o meu time passa o dia inteiro tomando decisão. Exato. Importante, né? A gente precisa ensinar as pessoas qual que é o racional da tomada de decisão, né? Qual é o contexto da tomada de decisão. Eu também faço esse teste para poder acompanhar como é que seria, né? O que ela pensaria, até onde ela iria. Tem uma galera que eu falo assim, beleza, um cliente que não tem suporte 24/7, isso para a prova de suporte, tá? Abrir um chamado que está com um caso urgente, o que você faria? Tem uma galera que fala assim, eu aviso para ele que ele não tem suporte e que tem que esperar no dia seguinte. Cara, não! Foda-se que o cliente não tem suporte 24/7. Se é uma situação crítica e a gente entende o cenário do cliente, tô cagando pro processo. Ela tem que furar o processo, ela tem que conseguir vencer essa barreira, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que são meio óbvias que a gente pergunta, mas que a gente faz para poder ver qual seria a tomada de decisão, né? Qual seria o racional de, tá bom, quanto vale o processo, quanto vale a experiência do cliente, né? Total, exatamente. Lu, eu comecei como CS aqui na RD, né? Lá em 2015, vim para cá. A vaga era eu sou formado em publicidade e a vaga era para consultor de marketing, algo assim, júnior, né? Eu falei assim, como eu vou ser consultor de marketing, mas eu quero, né? Porque é uma responsa. Aí eu cheguei aqui... Era júnior, tudo bem, né? Exato. Aí eu cheguei aqui e aí falaram, tá aqui o crachá, você é um CSM, né? Um Customer Success Manager. Aí você falou, what? Exato. Que porra é essa? Nunca ouvi falar dessa merda. É de comer, é de dormir, é o quê, né? Exato. E o RH aqui tinha como prática de abrir as 2 vagas paralelas. Falar assim, a galera não vai se inscrever numa vaga de Implementation Success Manager, né, que é como eles chamam aqui. Nem sabe o que é na prática, pô. Imagina, Exato. Em 2014, 2015, você entrou aqui em 2014? 2015. 2015, imagina. Então é muito louco. E isso que você falou, né? Eu tive um background de varejo, eu trabalhei em restaurante, garçom, caixa, fui promotor de supermercado, assim, tal. E sempre lidei muito com gente. E eu não me acho o cara mais relacional possível, né? Extremamente, mas a minha carreira embrionária durante a faculdade também me levou a isso, né? Então eu acho que dá para treinar, mas é muito mais difícil. E a gente aprende a se comunicar com muitos anos, né? Eu lembro que fui apresentar um trabalho na faculdade e eu passei muita vergonha, foi uma cagada, assim, foi muito ruim. Mas a gente aprende, né? A faculdade de comunicação, ela nos desenvolve para isso, para poder aprender a comunicar, é isso? Exatamente, né? Te coloca toda hora no palco ali para falar. E aí a gente estava falando aqui sobre carreira e muita gente vem, deve ter gente aqui ouvindo a gente que ainda não está na área, e fala assim, eu sou engenheiro ambiental, né? Tipo, putz, não tem nada a ver. Cara, tem super a ver. E tem um monte de empresa buscando engenheiro ambiental para fazer CS, né? Tem um monte de startup do agronegócio e tal. Então, assim, gente, tem vaga para todo mundo nesse mundo, porque tem startup de tudo, qualquer coisa, tem empresa de várias coisas. Assim. Por exemplo, você falou de engenheiro. Para mim, engenheiro tem um puta skill excelente, conseguir trabalhar com dados. Exato. Um volume de dados e tudo mais. Tá bom, o cara não é um cientista de dados? Não é. Vai contratar um cientista de dados aí fora. Então ele vem com essa competência de trabalhar com os números, de trabalhar com os dados, e aí aprende um pouco do sucesso do cliente e agrega ali no CS Ops. Então, assim, tem carreira para todo mundo, gente. Total. E aqui na RD a gente teve um caso, um amigo meu, ele entrou, ele era engenheiro, ele refez todas as nossas planilhas do nosso time, assim, sabe, uns POC-Vzinho ali que ninguém sabia fazer, e é realmente isso que você falou, dá uma virada. Eu tenho advogados no meu time, eu tenho administradores, engenheiros. Quanto mais você tiver diversidade, inclusive de informação, mais competência as pessoas vão ter. A troca é muito rica, né, nas reuniões. E, bom, daí a gente fundou a CS Academy em 2018. Enquanto isso,
Em 2017 eu já estava na MindMiners, toquei uma... Aí esse foi um aprendizado muito massa. Porque era muito enterprise, era aquele CS de fazer visita, você deve ter alguns assim grandes também. E é muito louco como cada passo da nossa carreira agrega como business mesmo. Né? Tipo, qual que é o seu conhecimento de business? Então, assim, não acha que eu trabalhei numa loja, isso não vai importar. Não, você está entendendo de varejo. Claro né? que vai, gente. E isso vai agregando depois, quando você vira um CS, por exemplo, da Axur, que tem lá um e-commerce, mas também tem um SaaS e tem não sei o que lá, você consegue entender o negócio do cliente, porque você não precisa entender só do business da Axur, você precisa entender também do business do cliente. E aí, muitas vezes, a sua carteira é super diversa. Então, assim, é muito massa a gente entender que qualquer aprendizado que a gente está tendo, está em suporte, está em vendas, está em marketing, todo o aprendizado que você teve vai dar para aplicar em CS e tem oportunidades. A gente estava discutindo isso no Bar ontem, né, de como quem trabalha com CS tem uma visão 360 de negócio, né, e de empresa. É como se a gente entendesse um pouquinho de vendas, um pouquinho de marketing, um pouquinho de financeiro e administrativo, um pouquinho de produto. A gente acaba conhecendo um pouquinho, a gente provavelmente não é especialista em nada, a não ser CS, mas a gente conhece um pouquinho de cada estrutura. Então, olha o conhecimento diverso, né? Como isso é rico para a empresa, né? Total. Alguém consegue entender do ponto a ponto. Eu acho que, assim, uma coisa que o Di falou é verdade. Tanto faz de onde você trabalhou antes, né? As suas experiências, enfim. Eu acho que, principalmente para o sucesso do cliente, o que faz diferença é como é que você faz o depara. Sim. Tá bom, o que eu aprendi trabalhando como vendedor numa loja de shopping? Eu aprendi técnica de negociação, de exclusividade, sei lá. Você vai trazer o que você aprendeu para a realidade que você está agora. O resto você aprende, você desenvolve, sabe? Eu acho que ter essa capacidade de fazer o deparo é muito mais raro do que aprender Total. A prática do sucesso do cliente, né? Não, e você falou de shopping, a gente atendeu um cliente que a Multiplan era o maior cliente. E aí eles tinham um objetivo com a Multiplan muito grande, de receita mesmo, e assim, o meu background de ter trabalhado no shopping, eu entendi que eles eram uma ferramenta de checklist, né? Para o pessoal de facilities. E eu entendi na hora, você fala, é isso que eles fazem. Eu conheci os caras lá, eu era até amigo dos caras da limpeza e tal. Então, assim, Entendo, né? Esse background de quando eu tinha 17 anos, trabalhava no shopping, num restaurante, eu trouxe para esse negócio como consultor de uma empresa. Isso é muito legal. Ô, mudando um pouquinho de assunto, a gente foi num evento, pessoal, chamado Pulse. Eu vou corrigir a pronúncia. Pulse. Pulse. Gente, mas não é porque eu falo inglês perfeito, tá? É porque eu descobri... Vocês já viram o perfume da Anitta, né? Quem aí já viu o novo... Quem já viu o novo perfuminho da Anitta? Então, chama Pulse, né? E é Pulse porque tem um significado bem específico. Depois vocês dão um Google aí que eu não vou falar no podcast, porque pode ter criança ouvindo. Sim. E eu chamava... o boletim, é isso. E aí eu passei muitos anos chamando o evento errado e falando para os gringos. I love this Pulse. This Pulse is amazing. E eu tava falando que os caras sorrisinho de lado aqui. Tava eu falando da borboletinha dos outros, entendeu? Mas, bom, enfim, é Pulse. Exato. E, assim, foi a primeira vez que eu fui e a Lu já foi 3 vezes. Eu fui em 2018, 2019 e 2022. Boa. Qualquer dúvida que você tiver sobre eventos do nosso mercado, pergunte pra Lu, porque ela já foi em todos. É sobre videogames também e sobre baladas pós-eventos. Exato. E, assim, foi a primeira vez que eu fui. Eu fui com uma expectativa ok, né? Assim, falei assim, a gente aqui estuda pra caramba, né, velho? Não é possível que eu não sei nada, né? Mas eu fui com uma expectativa ok, era volta de pandemia e tal, mas fomos lá, né? Ralei bastante, é caro, né, pra ir, o dólar tá lá nas alturas, mas, assim, valeu, acho que cada centavo e tá no ecossistema, como é o RD Summit também, é muito importante, eu acho, para todo mundo, assim. E aí, isso que a Lu falou de network, de conhecer, de realmente se aproximar e saber que o gringo, ele é um ser humano também, que ele está aberto para trocar contigo, isso é fantástico. A Lu também tem conexão com várias pessoas, né? A Érica também tinha, a Érica foi palestrante, a Érica Tornice, né? Que é a diretora da RD. E assim, foi muito legal isso, mas eu acho que o que foi muito legal também, Lu, é que a gente, principalmente na CS Academy, nos conteúdos que você publica no seu LinkedIn, que eu publico, a gente está no caminho certo quando a gente está falando de tendência, quando a gente está falando de assuntos que realmente vão bombar a partir de agora. 2023 a gente vai falar muito mais sobre isso. E a minha primeira impressão foi abrir o aplicativo do evento, não tinha uma palestra que tinha o nome churn, eu acho que tinha uma, na verdade, que tinha a palavra churn.
E Em 2018 eram todos com churn, tá, gente? Churn, não aguentava mais. Exato. E aqui no Brasil, se a gente fizesse, eu acho que ia ter churn, pelo menos uns 50% ali. E é um pouco da demanda que eu tenho lá no CS Academy. Faz um curso para como resgatar churn, né? Eu falo, não é possível que eu vou ter que chegar nesse nível. Volta a 4 casinhas. Não, eu acho que esse é um ponto importante, né, Diego? Primeiro que, não precisamos pagar pau pra gringo. Total. A gente é foda. no mesmo patamar de comunidade, de conhecimento do sucesso do cliente que eles. O que eu vejo é que, assim, quando eu fui em 2018, de 90% das palestras, inclusive dos workshops, tinham a ver com churn. E eu dizia, meu Deus, que negócio deprimente, né? Que coisa triste. É muito negativo. 3 dias falando de churn. O Molina fala assim, não fala de cancelamento de churn que é negativo. Você traz uma espiral negativa na sua vida. Você sabe, né, que essa mesa aqui é de mármore, não vai adiantar. Mas quando eu falo de churn na mesa de vida, eu bato, né, pra poder garantir que não vai ver. Enfim, e aí eu fiquei em choque, porque nessa época, na Lynx, eu já trabalhava com expansão. Meu time de CS já tinha, né, um foco em expansão. O time de CS do Ricardo Pinho já tinha um foco em expansão. Eu dizia, gente, como eles só falam de churn, que coisa ultrapassada, né? Enfim, que tá antigo, tá só olhando para um dos pilares do sucesso do cliente. Quando eu fui em 2019, já mudou um pouco já percebi que eles começaram a discutir um pouco mais estratégia sobre voz do cliente, voz né? do cliente. Cara, que é a base para tudo, né? Sobre um pouco de estratégia, sobre como o CS se comunica com o resultado da companhia. Ainda não falavam tanto em expansão, eu lembro que teve um painel que era falou muito produto, né, também, eu lembro. Muito sobre produto, exatamente. Então, assim, a gente começa a evoluir a discussão, tirar o pé da lama do churn, mas ainda muito pensando em como melhorar este resultado, né? E agora, esse ano, como você mesmo falou, acho que tinha 1 ou 2 palestras sobre churn. A gente viu muita gente falando de expansão, que foi uma baita surpresa legal, porque a gente já fala de expansão. Eu dou aula de expansão na CS Academy desde 2019. E a galera lá só falando de expansão e trazendo um pouco do que a gente fala de cross-sell, de programa de advocacia, enfim, falando disso de verdade, foi muito bom. E eles conseguiram virar a chave, eles tiraram o pé do churn também e conseguiram reequilibrar a questão dos 3 pilares, né? Adoção, retenção e expansão. É isso que é importante para o CS, desde os primórdios, né? Total. Então foi muito importante. Só que expansão, a gente olhava, é o fim da jornada, né? Tipo, porque você vê o desenho da jornada, que se botar um Google aí, Google Imagens, Customer Journey, a expansão tá lá no final e assim, é uma burrice, né, velho? Burrice. Não, assim como o programa de advocacia, né? Se você esperar, tudo tá bom, tudo tá certo, para tracionar a expansão e para ter advogados da marca, esquece, cara, você nunca vai trabalhar com isso, porque assim, eu não sei nem a empresa de vocês, mas nunca tá tudo certo. Total. A gente vai errar, a gente vai continuar com o problema, então a gente precisa estar pronto para poder fazer isso agora. Isso foi de fato relevante. Não, o meu business, Lu, é B2C, assim, cara, o churn é foda, se for ver logo churn, cara, eu vou desanimar, sabe? Então, assim, para muitos business, o churn ele é consequência, acaba a jornada da pessoa, né? Tem um RP muito famoso, acho que é o maior RP do Brasil, assim, para pequenas e médias empresas, e que eles falam, o nosso churn é porque o cara evoluiu, o cara tá faturando mais de 2 milhões, assim, e a gente não atende, e, cara, a gente assumiu que é 10%. Isso. O nosso logo. Só que, assim, se a gente não olha pro revenue, a gente desanima a empresa inteira, né? Não, e aí fica aquela política do, vamos buscar o churn zero. Gente, não existe. Total. Eu não sei se eu não conheço nenhuma empresa que tenha churn zero, então a gente tem que, inclusive, enquanto sucesso do cliente, alinhar a expectativa da empresa. Às vezes, quando eu vou em alguma empresa falar, ou quando mesmo me contratam nessas 4 empresas, ele tem a expectativa de que eu vou resolver o problema do churn. Eu digo, cara, esquece. O pessoal chama no LinkedIn, né? Ô, Lu, não sei se você é da consultoria, mas o meu churn tá estourado. Tipo, porra, velho. Não, até a gente consegue ajudar a reduzir. É claro que tem um ambiente saudável do churn, né? Mas assim, churn zero, cara, é uma utopia, não existe. A empresa fecha, sei lá, o dono falece. Com todo respeito, mas é isso, né? Assim, a gente não tem controle de tudo. Até um egocentrismo, de alguma forma, a gente achar que a gente controla tudo, sabe? Total. Essa busca pelo churn zero é a maior furada, né, Di? E assim, o que eu vi lá é que assim, a gente chamou até, sei lá, 2019 aí, de Net Revenue Churn, né? Essa era a métrica, quando a gente falava de receita que a gente gerava na base, menos a receita que a gente perde. E eu já tinha visto o termo NRR, que é o Net Revenue Retention, e eu acho que eles criaram realmente para parar de falar de churn. Isso. E eu achei fantástico, assim, porque eu falei, cara, é um negócio que eu, como... A gente tem o maior blog de CS hoje do Brasil, segundo o SEMrush e o Google, né? Gente, tem artigo meu lá, vai ler. Tem artigo, bora lá. E, assim, era um negócio que eu tinha decidido, não vou mudar o termo, porque, tem um trabalho que eu tô fazendo aqui e tal, de educar o mercado e tal. Sim.
Mas eu falei assim, não, eu acho que é super positivo falar de NRR, eu acho que é uma métrica mais positiva e mais estratégica para a gente vender para o CEO da empresa, para o founder, falar assim, cara, ó, o NRR, essa métrica aqui tem que ser a OKR principal da empresa, velho. Sabe que eu não chamo de NRR, né? Porque o retention também me lembra de churn, de retenção. Eu chamo de net MRR. Sempre que eu falo de net, eu falo de net MRR. Porque eu tô falando do net, da receita recorrente mensal, pronto. E aí tudo que tava lá, beleza, tá lá dentro do pacotinho do net MRR. Mas é isso, eu nunca falo net churn, nem rotation, porque eu acho que remete a esse lado negativo da força. De retenção, né? Mas, assim, é o que você falou. A gente consegue agora começar a mudar esse mindset aqui no Brasil pra gente falar das técnicas. Né? Porque o pessoal é doido por receitinha, mas assim, não existe receitinha, mas assim, ó, tem um negócio aqui que é advocacy. Receitinha até tende. O que a gente nunca vai poder garantir é que essa metodologia que eu apliquei dessa forma vai funcionar exatamente igual em outras empresas, porque a gente está falando com pessoas do outro lado diferentes. Total. Então, assim, ó, acho que a gente tem receitinha, a gente tem metodologia, tem Account Success Plan, tem ABR, tem modelo de white space para sucesso do cliente. A gente tem N modelos que tracionam a expansão. Mas não é igual o spin selling É isso, que você vai lá e segue 6 passos, não vai funcionar. Não tem isso. Então, acho que essa é a complexidade. Mas a gente tem algumas receitinhas, a gente ensina nas nossas aulas, Total. né? Boas práticas, metodologia, que também se ficar uma coisa muito etérea, sucesso do cliente, né? Que tá no ar. No ar que a gente respira, não vai funcionar na prática. Então, assim, a gente tem receitinhas. O que a gente sempre faz de disclaimer o que eu fiz na Direct Talk, 20% funcionou para Links. 80% a gente construiu do zero. O que eu fiz na Links, 20% funcionou na Vaga, até menos, talvez por conta da diferença de mercado e de tamanho. E tudo que eu fiz nas outras empresas, 30% eu consegui replicar na Axo. Os outros 70% a gente constrói do zero. E por isso também os dados são tão importantes, né? Não, eu fui tão juvenil a hora que eu cheguei na MindMiners que eu falei, eu vou aplicar o CS da RD, né? E assim, na época aqui o ticket médio era R$500 e lá era 4 milhões ano, o ticket médio, assim. E foi muita cagada. Só eu fiquei 6 meses batendo a cabeça tentando implantar as paradas e assim, é outro cliente, né? Tipo, eu tinha que entrar na Samsung e brincar de War. Eu tinha que pegar a galera de device, a galera de celular, a galera de computador e fazer muito relacionamento e cara, trabalhar o net lá, que era muito mais importante. Aqui na RD não, era R$500 quase para todos os clientes, então assim, é logo mesmo, né? Então é um trabalho ali. Então assim, essa é a complexidade do nosso negócio. É um erro que assim, gente, não façam assim, ó, não tem intenção. Chega e entende o ambiente. Entende o customer do outro lado, a persona do outro lado. Faço o bench com a Luciana, mas assim, é outra parada, né? Ela tá falando de outro mercado. Vamos falar do que a gente viu lá de mais inovador, lá na Pulse. Comunidades. Né? E assim, eu me senti tão privilegiado porque a gente está construindo uma comunidade, uma ferramenta, né, na CS Academy. Que já é uma comunidade, né? Que já era uma comunidade, mas ela não estava organizada, né? Gerenciada, era uma comunidade sem gestão ainda. E aí, assim, desde janeiro a gente trouxe um CTO e falou assim, pô, vamos desenhar realmente uma comunidade, ter gamificação, ter ranqueamento, ter benefício de vagas para quem está fora do mercado. Então, tem várias coisas que a gente está pensando para 2023. E assim, já o spoiler, não sei quando vai sair esse podcast, mas a gente vai lançar um freemium, uma comunidade freemium, para realmente agregar a galera e ser mais democrático e colocar a galera que está pensando em entrar e convencer. Imagine a gente colocar uma dúvida de carreira e a Luciana Teles responder para mim, né? E que muitas vezes no LinkedIn não tem essa possibilidade. Pode ser uma resposta boa não, né, gente? Brincadeira. Total, mas é isso que a gente quer proporcionar. E lá no evento a galera começou a falar de como a comunidade impacta para o teu negócio, para a expansão. E aí uma coisa que eu acho muito legal de tudo que eu estou estudando de comunidade, você envolve os usuários para a decisão ficar meio que, cara, não tem como eu sair, que é o que acontece no Slack. Aqui na RD o Slack foi assim, o time de desenvolvimento começou a usar o Slack e aí os outros não. Daí o time de desenvolvimento, a gente tem uma ferramenta aqui, começou a usar. Chegou uma hora que o Slack tem um limite de mensagens lá por mês, né? Chegou uma hora que no mesmo dia a mensagem já sumia. Aí a galera fez um motim e aí o ticket médio estava lá em cima, que já tinha umas 300 pessoas na empresa. Mas aí pagaram. Criou uma dependência da ferramenta. Era a cultura da RD. Então, assim, eu acho que a comunidade, que é isso que a gente está com estratégia lá no CS Academy, por isso que a gente quer trazer o Freemium também, é que a gente realmente quer convencer os líderes que ainda não fazem CS decente, né, como a gente falou, ainda fazem um suporte, ou nem tem uma área de CS e tal, e às vezes nem muda, né, que
tem uma parada acontecendo que é muito massa, que dá receita e que é estratégia para a empresa. Então, para mim, consolidou, foi muito importante ter ido lá e ver as pessoas falando sobre comunidade, porque consolidou muitas técnicas que eu não estava olhando e algumas coisas que a gente já estava olhando também. Sim. Você falou de um negócio que é super relevante. Acho que a gente não estava tão atento a esse modelo de comunidade aqui no Brasil. Mas quando você entende a estrutura por trás de uma comunidade, né, os pilares que você escolhe que essa comunidade vai trabalhar, né, o impacto que pode ter um community manager trabalhando com a tua marca, né, e apoiando a tua marca. Então, acho que assim, abriu muito meu olhar em relação a esse tema, porque a gente já está colocando a comunidade para rodar, né, em breve, não sei quando vai o podcast pro ar, mas a gente está colocando uma comunidade para rodar. A primeira comunidade brasileira de cibersegurança, porque a ideia é justamente essa, que a gente possa, dentro dos pilares que a gente escolheu para trabalhar dentro de comunidade, que a gente possa trazer esse impacto para o mercado de maturidade no tema, para vendas, para marketing, para CS enquanto expansão, para produto enquanto definição de roadmap. Então, acho que assim, esse foi um ponto que me chamou. E a gente viu várias palestras sobre comunidade, né? Muitas palestras sobre comunidade. Claro, a Gainsight estava lançando uma feature, ferramenta, né? Uma ferramenta de comunidade. Mas assim, tinha muito case. Né? Tinha, assim, se você conhece a ferramenta, porque eu fui agora fazer esse trabalho de conhecer, né? Eles têm todas as principais plataformas como clientes da comunidade. Então, gente, é fantástico. Procure essas plataformas tipo Miro, a Gainsight mesmo, e entra na comunidade deles e entende como é que funciona esse mindset. É um baita benchmark já. Total, porque assim, como no caso do Miro, aí tem um usuário, né, lá, tem um monte de gente que usa lá na empresa. Tem um usuário que entra e ele começa, por exemplo, dar aula para a CS Academy baseada no Miro. Aquilo já vira uma comunidade, já bota 30 pessoas para dentro, 50 pessoas para dentro. E eles criaram uma comunidade do Miro, de como usar. Então, acho que assim, acho que é um tema que a gente tem que olhar. A gente vai ver cases espontâneos aqui no Brasil, que a gente tem que metrificar. Acho que a coisa mais importante é isso. Tá bom, você vai lançar uma comunidade, com qual objetivo? Que métricas vão te mostrar que você está alcançando esses objetivos? Acho que essa é a linha também, tá? Para não ficar nesse negócio tão etéreo de ter um grupinho de pessoas falando da empresa, né? Um case que eu gosto muito de falar, Salesforce. Diminui muito o número de tickets, né? Porque a comunidade pergunta, a comunidade responde para pontuar e virar lá o pica das galáxias. Tem gamification, enfim, tem tudo isso por trás. É isso aí. E aí, a maioria das respostas já estão lá. Aqui não tá, você pode perguntar lá, que daí é rápido, tem uma galera frenética lá respondendo, né? Para pontuar. E não chega no suporte. Isso. Aí você escala seu suporte. Você reduz custo de operação, inclusive, né? Exato. Tem pessoas ensinando outras pessoas como é que operam o teu produto, o teu serviço. Eu achei, assim, gente, brilhante, fantástico. Tem toda uma estrutura por trás que é necessária de pessoas, inclusive, né? Para poder fazer o negócio rodar, geração de conteúdo e tudo mais. Mas vamos lá, vamos dar esse próximo passo. E tem uma outra coisa que eu vi na Posted, só te pegando esse gancho, que me chamou muita atenção, que é o ecossistema em volta do CS, né? A gente tinha, até pouco tempo atrás, plataformas do sucesso do cliente, era isso, né? Com patrocinadoras, ou até cursos, né? Era o que a gente tinha, education. E a gente viu um ecossistema dessa vez gigantesco, né? A gente tinha uma plataforma de inteligência artificial para a geração de health score da Mary Poppins. Cara, é um negócio que eu nunca tinha escutado falar, de como você usa IA para gerar health score e acompanhar se teu health score está aderente e tudo mais. Se está assertivo as regras que você colocou lá, né? É isso. Então, acho que assim, isso também mostra, gente, se vocês puderem entender por que é importante ver esse ecossistema, isso mostra a maturidade do nosso mercado. Então, a gente a gente deu um primeiro passo, que é ter tecnologia focada em sucesso do cliente. Depois, um outro passo, que era curso, education, em cima do sucesso do cliente. E agora a gente tem, a plataforma de IA. E eu estou usando esse caso porque é claro, né, que chama bastante atenção, mas tinha outro, gente. Tinha plataforma de advocacia, tinha N sistemas de voice of customer. Então, assim, esse ecossistema de tecnologia em volta do sucesso do cliente também estava muito maior do que eu já tinha visto antes. Voltando na comunidade, junto com esse negócio de IA, o usuário também, o quanto ele está aprendendo, ele vai impactar no Health Score, lá na comunidade. O IA entende isso, se as pessoas estão estudando o meu curso da minha casa, é importante, isso. Está pontuando. Então, assim, começa a ficar muito estratégico, claro que mais complexo, mas é uma oportunidade gigante para a gente acelerar aqui no Brasil também, em tornar isso estratégico. Por quê? E por que eu acho que isso está crescendo? Porque está dando dinheiro pra caramba. Gente. As empresas perceberam que o potinho de ouro não está lá no final do arco-íris, está aqui, no caminho, da paz de clientes, né? Porque ninguém quer ficar mudando de plataforma, ninguém quer ficar mudando de fornecedor. Então, é melhor você evoluir ali, criando uma comunidade, abraçando todo mundo e não fazendo só loquinho com o decisor.
colocando mais tecnologia e etc, para você conseguir fazer essa retenção, essa expansão dentro do teu negócio. E criar mais camadas de serviço, né? Então a sua comunidade pode ser cobrada também, né? Então eu acho que realmente, agora estou convencido, vou ano que vem de novo contigo. E eu acho que tem bons eventos aqui no Brasil também, né? A gente foi no Mundo Zenga, vai ter CX Summit, o próprio RD aqui, a Lu vai palestrar, a Erika Tornice, então assim, tem coisas legais. A CSA Academy provavelmente a gente vai fazer algo presencial ano que vem. A gente está ansiosa para poder contar essa novidade. E, enfim, eu acho que é um ecossistema que está crescendo muito acelerado, mais do que muitas áreas. Não vou falar as áreas aí para a galera. Mas você lembra daquele slide da abertura da Pulse que mostrava a curva de crescimento de cargos de sucesso do cliente versus de produto? Sim. Tipo, o sucesso do cliente crescia 3, 4 vezes mais do que o produto. Então, assim, gente, não é à toa que o ecossistema, né? Isso é polêmico, mas é importante. Eles mostraram estruturas lá de CS. Claro que era um evento de CS, mas mostraram estrutura de CS que o produto estava dentro. Isso, se a gente fala aqui no Brasil, da briga, né? E eu não sei nem se faz sentido esse negócio de querer... Eu vou te falar, gente, me parece de novo arrogante. Falta um pouquinho de humildade intelectual. Eu não sou uma boa pessoa para gerenciar produto. Na prática é isso. Tipo, eu preciso... Eu, enquanto CS do cliente, tenho que ter voz no roadmap. Sim. Tem que poder participar da definição de roadmap. Agora, qual linguagem, qual o fluxo que eles vão usar para desenvolver? Tem gente muito mais capaz de fazer isso do que eu. Então, eu acho que assim, esse negócio de misturar as áreas, me parece meio que, hype, né? Vou colocar todo mundo dentro do CS. Na prática, o que importa é isso. Egoísta, né? A gente tem que, impactar na decisão, impactar mostrar em dados, né? Porque é importante priorizar aquilo. Agora, se o cara vai desenvolver de trás para frente para trás, é com ele, brother, não é comigo, entendeu? Tem que respeitar também a competência dos outros. Exatamente. Lu, vamos chegando ao final. Nossa, que hora como passou voando. Exato. Vamos ter mais 2 aqui ainda no RD Summit. Espero que você tenha gostado. E obrigado por ter aceitado o desafio. Gente, dá feedback pra gente, tá? Quem assistir essa primeira aí, dá feedback. Fala, a Luciana falou muito rápido. Nesse ponto, vamos ter uma dificuldade de adaptação, né? Porque não tem o que fazer. Eu te contei, né? Uma vez eu estava na fila de um evento, inclusive. E aí eu coloquei o podcast da Lu, porque ela ia palestrar, eu acho. E aí eu falei, vou ouvir aqui, né? E eu ouço no 1.5. E aí eu falei, opa, isso aqui não dá. E olha que eu me esforço para falar devagar, assim, né? Mas então é isso, a gente traz feedback. Eu acho que, claro, né, nada mais justo do que um podcast de customer, a gente abrir para vocês contribuírem, não só com pautas, mas também com feedbacks, e vamos junto construindo esse conteúdo que é tão especial. Exato. Bom, e para você que quer conhecer a CS Academy, csacademy.com.br, se você ainda não conhece. Temos cursos gratuitos para você fazer lá, temos um blog recheado de conteúdo, se inscreva na newsletter. Nosso YouTube também está bombando, inclusive esse podcast aqui vai ter vários cortes aí no nosso YouTube. Bom, e é isso, aproveite lá, muito conteúdo bacana, conteúdos legais, nossa comunidade vai sair aí o freemium, vai sair a versão gratuita e espero que vocês gostem. Dê feedbacks do podcast, de todos os nossos conteúdos, fiquem à vontade, sugiram aí os novos conteúdos que a gente vai gostar bastante. Lu, obrigado por essa primeira e nos vemos na próxima. Valeu, galera aqui na Valeu, galera, valeu, torcida. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.